Hoje eu resolvi começar fazendo um mergulho na arte europeia que veio depois do Barroco, né, com toda aquela questão do neoclassicismo, da fase napoleônica, porque eu entendo que, como nós estamos falando do universo da Escola de Belas Artes no Brasil, né, e aí a influência aí é direta da Europa, né? Não tem como fugir disso. Porque todos vocês já perceberam que eu tenho uma preocupação muito grande, que é quase no pano de fundo dos nossos trabalhos, que é mostrar a, a brasilidade que esteve sempre permeando a produção da nossa arte, de uma forma ou de outra, né? Em alguns momentos um pouco mais, outros um pouco menos, mas ela sempre esteve ali presente. Essa é uma discussão. Então eu vou voltar à Europa porque nós vamos verificar aquilo que eu já até direcionei algumas vezes, em alguns momentos, né? Que a arte não ficou congelada. Ao contrário do que talvez tenha pensado o Homem de Vitrúvio, que, como vocês viram no último vídeo, voltou todo feliz, achando que tinha reocupado o seu lugar, né? Vamos deixar claro que esse Homem de Vitrúvio, ele pode até ter voltado, ele pode até não ficar totalmente como o Homem de Vitrúvio do maneirismo, triste, cabisbaixo, mas ele não vai estar no auge sempre, né? Ele vai ter, a partir do momento que o modernismo começa a avançar na Europa, né, e que a gente parte para as vanguardas do século XX, a gente vai verificar que ele vai ficar muito restrito a pequenos trabalhos, né, ainda aquelas pessoas que ainda estão muito agarradas ao crivo vassariano e renascentista de arte. E significa que ele já não está mais no mesmo ponto e nessa não estaria tão alegre mais como no começo, né? Seja como for, Homem de Vassária à parte, nós temos o quê? Nós temos que perceber que o século XIX ele vai ter um momento muito importante, né, que tem a ver um pouco com a técnica, com a tecnologia humana mesmo, né, que é quando ele consegue fazer a captura do real mecanicamente, que é quando surgem as máquinas fotográficas, né? E exatamente esse aparelho ele traz uma grande mudança, fora de dúvida, porque você vai, com um clique, né, você vai conseguir retratar a realidade tal como ela é, sem precisar de subterfúgio nenhum, sem precisar de trompe oil, sem precisar de nada para enganar a visão das pessoas. Ele é, na verdade, a réplica daquele real, ou quase uma réplica daquele real, né? E isso muda muita coisa, porque os famosos retratos pintados, né, que na verdade eram fundamentais no campo da pintura a óleo, eles vão passar a ser desnecessários, precisam fazer belos retratos, né? Vão lá ficar na frente de fotógrafo e fazer belos retratos. No começo, inclusive, antes de pensar na fotografia como arte, que ela realmente acaba sendo, né? Mas muitos fotógrafos, para se aproximarem mais do campo artístico, pintavam sobre a fotografia, ou seja, faziam um quadro daquela fotografia, né? E isso era uma forma que a fotografia teve de começar a entrar no campo da arte. É claro que a fotografia ela hoje é considerada uma forma de arte também, assim como o cinema, que é uma fotografia, digamos, dinâmica, uma fotografia em movimento, né, que também muda muita coisa no campo da arte, de modo geral, quando ela surge, né? De qualquer maneira, o importante para mim aqui é mostrar o seguinte: o que vai acontecer nesse momento? Por quê? Eu estou preocupado em saber o que aqueles artistas que ganhavam o prêmio, né,
de ir da Europa pelo seu trabalho, por terem realizado um bom trabalho. O que eles vão ter na Europa? Quer dizer, a gente sabe que eles vão ficar nas academias europeias, que eram, naturalmente, como a brasileira, nessa fase inicial principalmente, profundamente neoclássicas, né? Claro. Mas os artistas ficavam só dentro da galeria? Só ouviam os professores da galeria? Só ouviam os mestres? É claro que não. Eles circulavam, andavam pela Europa, tinham amigos, artistas, inclusive, alguns deles que já estavam olhando, né, diferente para o trabalho e para a produção artística. Então, a gente percebe com muita clareza que, para esses artistas brasileiros que estavam aqui, né, alguma coisa ia vicejando na mente artística deles e que ia provocar, de alguma forma, alguma mudança no modo como esses artistas, na verdade, pintavam, como eles faziam o seu próprio trabalho. Né? E eu gosto muito de começar vendo um movimento, que para mim é um movimento que praticamente inicia o modernismo na Europa, né? E que por isso também vai ser um movimento importante nessa influência sobre os nossos artistas brasileiros que estavam lá, que é o impressionismo. Todo mundo sabe, né, o quanto o impressionismo abalou as bases desse neoclassicismo. Né? E aqui, já no século XIX, a relação era outra, que o maneirismo fez uma coisa muito parecida, mas o maneirismo ele não alterou o mundo da arte de modo geral. Ele aconteceu, né, e as pessoas foram se aproximando do maneirismo, ele teve uma aceitação de uma parte deste público da época, né, lá no final do século XVI, mas ele não formou um grupo, não é, que vai entrar em contestação clara e evidente com relação ao grupo que estava presente, que era o pessoal do Renascimento do Classicismo. Não, isso não vai acontecer lá. Mas no século XIX isso acontece. Tanto é que eles tentaram colocar suas obras, né, na exposição principal de artes da França e não conseguiram. Eles já iam fazer o quê? Já iam fazer uma exposição própria. A exposição dos recusados. Bacana, né? A exposição dos recusados. Por quê? Para mostrar que eles tinham um trabalho que não estava sendo aceito. E fizeram a exposição dos recusados. Onde aparece Monet, onde aparece Manet, onde aparece esses artistas que vão marcar profundamente a arte, essa mudança da arte. Né? E o que na verdade tinha de diferente o impressionismo? Porque se você olhar de forma muito rápida, você vai dizer que não mudou muita coisa. Afinal de contas, você tem uma imagem ali ainda, né? Você tem a figuras humanas, você tem uma paisagem ao fundo, você tem alguns formatos que nos lembram também ainda o classicismo renascentista. Mas se você olhar mais de perto, você vai ver que não é bem assim. Em primeiro lugar, porque os impressionistas trabalham com borrões de tintas. Né? Então, os quadros deles, né, eram feitos a partir desses borrões. Eles não tinham preocupação nenhuma em delinear a imagem antes para depois preenchê-la. Não. Eles iam direto com a tinta e trabalhavam com as cores. As cores davam as luzes, as cores davam as sombras, né? E davam movimento. Na verdade, é impressionismo. Por quê? Por que esse nome? Vamos partir da forma mais fácil da gente entender todo o processo. É impressionismo porque o pintor, o artista, está retratando aquela impressão que ele tem do que está sendo pintado. E vejam que já está aí, né,
uma revelação da forma do artista mostrar que o ato humano ainda era realmente superior ao ato mecânico, no caso nosso aqui da fotografia. Por quê? A fotografia não conseguiria fazer o que os impressionistas faziam. Não conseguiria. Porque a fotografia, ela revelava o que estava na frente dela. Era o real. Né? E o impressionista não está revelando o real simplesmente. Ele está revelando uma visão dele do real. Ou seja, o olho humano que é capaz de enxergar o que o olho mecânico não consegue enxergar. Então, é claro que a gente estava diante de uma mudança muito grande. Né? Daí a rejeição que as academias, não só as academias, muitos artistas, né, tiveram com relação ao trabalho dos impressionistas. Né? E, na verdade, não parou aí. Né? Não parou aí. Os impressionistas começaram esse movimento, que eu chamaria de modernismo mesmo na Europa, e depois vamos ter também que o nome se parece um pouco, são os expressionistas. Os expressionistas vão, na maior parte das vezes, também acontecer o que nós falamos com a ação impressionista. Né? E isso pode nos enganar também. Eles vão reproduzir ainda imagens. Né? As imagens vão aparecer. Em muitos casos aparecem. Né? Só que, no caso do expressionismo, nós vamos ter distorções maiores. Tanto é que eu faço uma relação muito grande entre o expressionismo e o maneirismo. Os dois realmente têm proximidades, dependendo da época em que foram feitos. Né? Por quê? O que era o expressionismo? O impressionismo era a impressão que o artista tinha daquilo que ia pintar. O que estava sendo pintado não era o real, era a impressão do artista do real. Já o expressionismo vai mais longe. Ele não está pintando realidade nenhuma. A realidade está ali apenas como se fosse, digamos, uma tela. Como se fosse algo que está ali na frente dele. Ele está pintando a expressão dos seus próprios sentimentos. Ou seja, o expressionista está pintando o que sai de dentro dele. Ele não está preocupado com o que está fora. O que está fora é apenas o objeto de manipulação dele. Ele vai manipular esse externo, vai manipular esse real. Porque importante para ele é a expressão dos seus próprios sentimentos. Então você tem, né, um Van Gogh, por exemplo, né, que é um expressionista. Então você pega lá né, o céu de Van Gogh, né, você pega os girassóis de Van Gogh, você vê que tem uma espécie de um tormento de fato ali naquela paisagem. Não é a paisagem real como uma fotografia, não é. É a paisagem meio atormentada, como era atormentado o próprio Van Gogh. Ele está passando para a sua obra esse tormento. Né? Então, você tem no expressionismo isso. Vejam o quanto se avançou nessa história. Né? Quer dizer, você está fazendo da arte uma expressão dos seus sentimentos. Então, a arte está dentro, ela não está fora. A arte, ela não é alguma coisa que eu possa retratar. Eu não estou retratando a arte, eu não estou retratando o real. Eu estou retratando o meu real interior. E o que está aqui fora, o real, são objetos que eu vou movimentar, que eu vou manipular, para que vocês enxerguem o que está dentro de mim. Vocês percebam o que está dentro de mim. Sejam sentimentos bons, sentimentos ruins, não importa. Mas é o que está dentro de mim que eu vou passar para aquela tela. Ficou claro isso? Então vejam, gente, só aqui nesses dois, nós estamos falando do início, né, que é final do século XIX, exatamente aí, vejam o quanto
de mudança nós temos? Isto significa o quê? Uma grande desmontada em todo aquele plano vassariano. E nós podemos até concordar que toda a conceituação vassariana demorou muito para ser tirada do lugar. É ou não é verdade? Vamos pensar bem nisso. Né? Porque, na verdade, nós temos o quê? Nós temos um vassari que durou muito tempo, né? E que foi recuperado no final do século XVIII, né? E que é com o neoclassicismo, né? Que nós temos aí a experiência do Vassalho de novo por inteiro, né? Com o Homem de Vitrúvio por inteiro de volta, com as proporções e as medidas exatas e a busca de retratar de fato a realidade. E agora nós temos com o impressionismo, e principalmente com o expressionismo, uma derrubada desses valores. Os valores vassarianos são totalmente desmontados quando esses dois movimentos se colocam. Né? Daí porque tanta questão sendo colocada, daí porque tanta rejeição, tanto de um grupo quanto de outro grupo, quando eles surgiram. Né? Vamos pensar mais de perto, quando nós olhamos para a arte hoje, né? Quando nós pensamos na arte, mesmo em termos de arte contemporânea, que nós temos momento para falar sobre ela, ainda nós verificamos que existe um gosto, né, uma afeição, diria, uma afeição estética de uma grande maioria da população no planeta, não é só no Brasil, não é só na Europa, que ainda sente um prazer muito grande em ver a arte no padrão renascentista. Era como se o tempo não tivesse rolado, não é como se o tempo não tivesse corrido. Quando você pensa nessa questão, você vê que ainda a admiração está sobre esses quadros que pintam a realidade tal como ela é, a paisagem tal como ela é, as pessoas tal como elas são. Como se o retrato, a máquina fotográfica tivesse afetado em nada isso aí. É o artista imitando o mundo tecnológico, fazendo imitação, sendo o segundo sujeito, na verdade, já que o primeiro, sem dúvida, passou a ser a fotografia. Então nós temos isso, quer dizer, ainda não foi totalmente, quando eu falo que houve uma contestação naquela época a contestação, impressionistas e expressionistas tiveram muita dificuldade para conseguir fazer valer as suas ideias estéticas, né? O seu pensamento estético, né? A impressão que causava, a expressão dos meus sentimentos, tiveram de fato muita dificuldade. Mas não podemos esquecer o quê? Né? Que mesmo avançando, vamos avançar mais ainda com as vanguardas do século XX, que eu pretendo também conversar com vocês sobre elas, né? Não podemos esquecer que, quando eu falei, por exemplo, que o Homem de Vitrúvio ficou contente com a sua volta, né, ali no final do século XVIII, ele, na verdade, pode até voltar a ficar um pouco cabisbaixo e tal, mas ele não vai se afastar de todo. Né? Muitos artistas continuaram pintando durante o século XX inteiro nos padrões vassarianos. Então, quer dizer, é quase como se corresse um rio paralelo, né, à produção moderna e contemporânea de arte. Né? Então, essa forma de pintar vai continuar. É claro que cada vez tendo um valor menor, cada vez tendo uma percepção menor do mundo. Porque, gente, é uma arte que foi muito legal, mas do seu tempo. Vamos convir. A arte é a arte do seu tempo. Né? Eu não posso me sentir representado por uma arte que já não tem mais relação com o momento que eu estou vivendo. Isso é muito importante ter claro.
Essa é a questão talvez mais fundamental da gente perceber, e eu quero encerrar esse nosso vídeo de hoje com essa fala, né? Que a gente tem sempre que perceber que a arte, e eu vou continuar falando sobre a arte da vanguarda do século XX no próximo vídeo, que essa nossa arte, ela tem que ser a arte do nosso tempo. Ela tem que falar a nossa linguagem. Eu não posso me sentir representado por uma arte que foi lá do século XVI. Posso achar ela bonita, posso achar que ela teve um papel importante na sua época, mas ela, na verdade, ela não tem como satisfazer as minhas necessidades artísticas nesse momento, porque ela não tem a voz do meu tempo. E eu preciso ouvir a voz do meu tempo. Ficou claro isso para todo mundo? E é isso que eu espero que vocês comecem a perceber e que nós todos possamos construir uma nova forma de chegar à nossa própria arte. Tá bom? Então eu vou encerrando por aqui e no próximo vídeo continuamos falando um pouco da arte de vanguarda europeia e como que ela se relacionou com nossos trabalhos de arte também. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro.